Nós vamos receber agora, e eu já tinha avisado no começo do programa, uma convidada muito, muito especial, já entrevistei ela. Realmente, é o que eu falei: silêncio, respeito, escuta. Quando eu fui monge, a gente falava muito com a ideia da escuta com o coração, né? A boa escuta é a escuta que é feita com o coração e não necessariamente com o ouvido. Então, quero pedir agora uma escuta do coração para cada uma de vocês. A Ruth, que vocês estão vendo aí na foto, é a mãe desse menino lindo, o Davi, né? Ruth Fiuza e Davi Fiuza aí na praia, lá em Salvador, que em outubro de 2014, com apenas 16 anos de idade, foi embarcado num carro pela Polícia Militar Baiana e desapareceu. Nunca mais apareceu. Há informações de que ele tenha sido torturado e morto num ritual de iniciação de PMs assassinos lá da Bahia, né? E a Ruth, assim como uma pessoa que se tornou amiga dela, já entrevistei também, um dia virá aqui, né, a Débora Silva, né, eram mulheres periféricas que estavam tocando sua vida, né? Criando filho e leva e traz na escola, e trabalha, e festa de aniversário, e Natal, e projetos, e viagens quando possível, e foram arrancadas desta vida pela violência, né, pela brutalidade capitalista das polícias militares. A Ruth em Salvador, a Débora lá na Baixada Santista. A Débora teve o filho assassinado em 2006. Todo mundo se lembra, em 2006 foi uma das maiores chacinas do país, quando as polícias de São Paulo, como vingança ao ataque do PCC, mataram 500 pessoas mortas em São Paulo em uma semana pela polícia. O filho dela, o Edson Rogério, foi assassinado. Então as duas foram arrancadas desta vida cotidiana para se tornarem líderes na resistência à violência policial. A Débora, antes da Ruth, lá em Santos, fundou o movimento Mães de Maio, que foi em maio de 2005, 2006, a chacina, e a Ruth é líder do movimento Mães e Familiares de Vítimas da Bahia. Então, com alegria e também com o coração sangrando e com muito respeito que a gente recebe aqui Ruth Fiuza. Ruth, que bom que você conseguiu vir. Obrigado, viu? Oi, Mauro, bom dia a todos. Sempre que você me convidar e eu puder, eu vou estar aqui. Sempre muito bom Obrigado. você. E muito obrigada pela introdução. Muito obrigada. Obrigado você por ter vindo. Ruth, muitas pessoas aqui do chat, talvez, ou aqui do chat não, que nos assistem, talvez não saibam da sua história e da história do Davi. Você podia rememorar para todo mundo o que aconteceu e a gente segue adiante a partir daí? Sim, sim. Eu sempre fui funcionária do mercado varejista, tive meus filhos, criei. Um dia eu fui trabalhar e estava tendo uma operação policial militar. Foi no ano de 2014, em uma sexta-feira, 2 dias antes da eleição de 2014, e estava tendo uma formatura de policiais militares, né? Naquele dia eles ingressavam na polícia militar. Então eles entraram no bairro e meu filho tinha ido comprar pão e eles levaram, né? Fui avisada, estava no trabalho, fui avisada, mas eu achei que poderia ser algo corriqueiro, né? Então não foi. Continuamos, fomos à delegacia, DHPP, em todos os lugares que a gente poderia ter alguma notícia e ninguém sabia de nada. E uma grande aliada, uma grande parceira aqui foi a imprensa aqui, né? Então, houve uma profunda investigação da Polícia Civil. A Polícia Civil fez um trabalho de investigação muito eficiente, com os GPS, né, da Polícia Militar, com os semáforos, onde as viaturas paravam.
E foi muito triste, né, quando alguns jornalistas chegaram à conclusão, depois de alguns de denúncias, né, depois do inquérito, que o meu filho ele foi levado para um ritual de batismo, né? Eu não sabia que tinha essas coisas, né? E Davi não foi o primeiro, porque antes, Davi foi em outubro, mas aqui no mês de agosto teve o caso do Geovani Mascarenhas, né? Que ele foi levado e o Geovani foi horrível o que aconteceu com o Geovani, porque ele ficou 1 hora de relógio no quartel sendo torturado e a família, o pai encontrou os pedaços de, né? Conseguiu ainda enterrar os pedaços, né, de Geovani, mas nesse período eu nunca consegui localizar o corpo de Davi, nem seus mortais. E essas coisas sempre acontecem em um partido, aconteceram na minha vida e na vida de outras pessoas, em um partido de esquerda, né? Então, isso tem uma frase da Sueli Carneiro que ela diz: entre a esquerda e a direita, eu continuo sendo uma pessoa preta. E eu digo que entre a esquerda e a direita, eu sou a mãe de um desaparecido da democracia. Não só eu, mas tem muita gente, né? Muitas mulheres que estão nessa luta para ter alguma resposta. Justificativa não, porque não há justificativa, mas que pelo menos a gente conseguisse fazer um funeral dos nossos filhos, né? Ruth fala da esquerda porque ele foi sequestrado pela PM no governo Jacques Wagner, e depois toda a investigação continuou no governo Rui Costa. Nada, Ruth, nenhuma notícia do corpo dele, nada. Não, nunca tivemos nenhuma notícia. O caso foi levado à vara militar, o tribunal entendeu que teria que ter levado à vara militar e nós vamos conseguir tirar da vara militar para que eles vá à júri popular. Ano passado, eu recebi uma certidão de óbito de Davi, então a justiça entende que Davi realmente está morto, é óbvio, né? E a partir do momento que eles me dão atestado de óbito, é porque eles entendem que realmente o meu filho foi assassinado por esse governo. Incrível. Sabe, Ruth, você conta o caso do Davi, que o Brasil inteiro ficou muito, e com razão, muito emocionado, muito impactado pela história do Rubens Paiva, sequestrado durante a ditadura, desaparecido e até hoje não encontrado. Um desaparecimento político. O Davi é vítima também de um desaparecimento político. O Davi é o Rubens Paiva do século XXI, né? Então, o incrível é que a sociedade... Mas o Davi tem um defeito. Como diz o livro, ele tem um defeito de cor, né? Ele era um defeito de cor. Ele é um jovem, preto, periférico, né? Nem nada contra o Rubens Paiva, mas era um branco, rico, da zona sul do Rio de Janeiro, né? É isso, né? Então, eu vi o filme, sou muito solidária, né? Não tem como não ser Sim. solidária a toda essa família, a tudo que eles passaram, não só a Rubens Paiva, mas também não a família dele, mas também a família como o da Amelinha Teles, né? O Edson Teles, que são pessoas que eu vim conhecer depois. Essa tortura e esse desaparecimento na ditadura, mas é uma prática que continua. E é como você diz, é um defeito de cor, mas eu acrescento que não é só a cor, é um defeito também de território, de CEP, localização, sabe? O bairro que nós moramos é um bairro constantemente atingido por toda a violência que se imagine, toda, desde pessoa sair de casa e não retornar, pessoa ser assassinada, pessoa sair para trabalhar e ser assassinada. E isso está muito recorrente, né? Não só na Bahia, mas em todo lugar. Todo lugar. E a gente sabe que a Bahia em si, Salvador, é uma cidade extremamente violenta. Os dados estão aí, oficialmente, né? Nós temos as cidades mais violentas do país. Tá? Uma violência bem explícita mesmo.
não só Davi, mas eu sei que tem muitos desaparecidos, né? Da própria chacina de 2006 em São Paulo, também tem pessoas desaparecidas, no Rio de Janeiro. Aliás, um caso que as pessoas não falam mais, que esqueceram, né? Que é tão fácil esquecer determinados tipos de pessoas, são as 3 crianças de Belford Roxo, Sim, né? As 3 crianças que ninguém nunca mais soube. Então, eram crianças, eles não eram adolescentes, eles eram crianças, né? De 8, de 9 anos, e que ninguém mais fala disso. Então, isso não comove a sociedade. Tem sim, pessoas, tem determinadas localidades que não há uma comoção na sociedade. sim. E assim como o Walter Salles escreveu, desculpa te interromper, assim Não, como o eu, Walter Salles, mas o Marcelo Rubens Paiva, né, que eu admiro muito, eu li o primeiro livro dele, Feliz Ano Velho, que eu já admirava há muito tempo pela literatura e tal. Assim como ele escreveu, ainda estou aqui, e eu ainda estou aqui também nessa luta, né? Nessa luta uhum. por justiça, mas mais resiliente. Eu sou avó, né? Eu me tornei avó, tenho uma neta agora, Sim. 3 anos. Eu tenho uma neta que faz aniversário agora em abril. Então a vida ela segue, né? E o Estado ele não vai conseguir me enterrar de tristeza, porque enquanto houverem pessoas, Mauro, como você, como a Débora, como tanta gente que segurou a minha mão, eu vou continuar estando por aqui por muito tempo, certeza. Legal, que bom, Ruth. Lembrei muito de você, porque no começo da semana veio aqui o Samuel Vida, né, que é uma referência aí na Bahia, né, para a luta pelos direitos humanos, contra a violência, e ele falando muito dessa coisa da Bahia, né, um governo na prática de extrema direita, né, um massacre, né, não tem nenhum governo no Brasil que mate tantos jovens negros quanto esses governos baianos do PT, e é o que você fala, né? Então, e ele foi falando, e você me veio vindo, sabe, a memória, a nossa última conversa. E eu falei, não, vou chamar a Ruth, acho que realmente importante atualizar e trazer esse caso do Davi para que as pessoas conheçam. E aí tem uma questão que é um tema para nós aqui, sabe, no Farol Brasil, o Jones tematiza sobre isso já há bastante tempo, é que existe uma repressão que aconteceu na ditadura militar, que é uma repressão política e que é escondida, que é a repressão que sofreram os jovens, homens, mulheres, negros, periféricos, os povos indígenas, que foi repressão política, que sofreram, não foi lá no DOI-CODE, mas nas delegacias. E esta repressão política, diferentemente da repressão política contra a classe média, branca, ativista, continua, porque é uma repressão política, né, Ruth? Com toda certeza, né? Continua e com a mesma eficiência, né? De desaparecer com corpos, não mudou nada. E a gente observa que na democracia parece que os números são bem maiores, sabe? O último dado do Fórum de Segurança Pública estabiliza em 32 mil, mas é muito mais, é muito mais gente desaparecida. E uma das coisas também com relação ao que se fala muito, né, sobre as pessoas da classe média alta, que foram torturadas, sou solidária a eles, mas também nós tivemos homens negros, tivemos indígenas, e não se fala nisso. É o que eu falei segundos atrás, aliás, minutos atrás. Existem Existem pessoas, cores e localidade que há uma comoção para o outro. E existem pessoas que não vão comover, assim como essa chacina em São Paulo não comoveu, né? E as pessoas já não lembram mais, esquece, e isso continua, né? O Brasil é o país das chacinas, né? E isso é de uma violência extrema que acontece. E na Bahia, um governo de esquerda que está há 20 anos no poder, começou com Jacques Wagner, né? Não votei Isso. nele, né? Mas eu senti na pele, né? Não só eu, todas as mães que eu acompanho, nesse momento a gente está fazendo um trabalho com 30 mães e todas foram através desse governo do PT na Bahia. Que perderam seus filhos? Sim, Sim.
Chocante. Você mora no mesmo bairro e mesma casa de quando o Davi estava vivo, não? Não, eu tive que me mudar, né? Eu tive que ir embora do estado da Bahia, porque eu fui ameaçada, a minha família foi ameaçada de morte. Até porque a gente fez protesto, a gente foi para a corregedoria, nós fomos para a delegacia, para os hospitais, então acionamos os poderes públicos, né? A Assembleia Legislativa, e isso causou uma insegurança para minha família. Então, nós tivemos de ficar fora durante um ano. A gente tinha uma vida bem estabilizada, né? Eu sempre trabalhei na rede do varejo, gosto, né? Gostava muito do varejo. Eu tenho uma terapia muito estranha. Geralmente as pessoas, quando querem fazer terapia, elas vão no psicólogo, elas vão na praia, Uhum. entrar em mercados, né? Eu gosto muito de entrar em mercado, olhar as coisas, depois eu vou me embora. Terapêutico para mim. Sim. Então, mas também eu gosto de praia. Ruth. Legal. Você pode dizer onde vocês moram hoje ou por questão de segurança não pode? Eu Ou prefiro a não. cidade? A cidade você pode dizer também não? Eu moro em Salvador, hoje eu Ah, você moro voltou para Salvador. Tá bom. para Salvador. O... Ano passado nós fomos à Suíça, a Genebra, denunciar o governo da Bahia, a ONU, e também saber mais detalhes sobre o caso de Davi, que é um caso assim muito emblemático, né? Que Uhum. não há julgamento até agora, teve as oitivas, as audiências, mas continua, depois de 10 anos, vai fazer 11, Impressionante. a mesma coisa. Então, E o que eu tenho, o judiciário também colabora muito para essa impunidade, né? não, e o que eu tenho visto é que o governo da Bahia tem lutado para impedir que o julgamento saia da esfera militar e vá para a esfera civil, né? Eu tenho visto isso aí, né? Na verdade, eles que lutam muito, né? A polícia militar ela é o Estado, né? Quando eu digo assim, o PT matou o filho, porque é o governo que estava no momento e que está ainda hoje. Então, para mim, eu tenho 56 anos, eu acompanhei outros governos, é óbvio, mas para mim nunca houve um governo tão violento como este governo. E não só porque aconteceu isso com meu filho, mas porque eu vejo também essa violência, ela a cada dia ela está muito próxima, ela é muito próxima. Sim. E nunca foi assim tão violento. E isso não é porque a população aumentou, que há algumas desculpas, a população aumentou, né, o índice de analfabetismo, de violência, desemprego, mas não é só isso. Há Sim. também um afrouxamento desse governo em relação à segurança pública, à educação, a tudo, tudo. Ruth, quem que ameaçou você e sua família? A polícia militar. É. E o governo nunca tomou nenhuma atitude contra as ameaças? O governo baiano nunca protegeu vocês? Não. Inclusive, na época, o secretário de Segurança Pública da Bahia, que hoje é um investigado, né, por formação de quadrilha, mais algumas coisas, o senhor Maurício Barbosa, e o próprio ex-governador, Jacques Wagner, eles falavam para a imprensa: nós recebemos ela ontem. E eu, como eu sou uma pessoa educada, a minha avó, a minha mãe me deu educação, eu simplesmente dizia que eles faltavam com a verdade para não chamá-los de mentirosos, né? Eu dizia que eles faltavam com a verdade porque o senhor Jacques Wagner, nem o secretário de Segurança Pública, nunca me recebeu. Não sei nem o que era. Então, nunca. Por mais Não. que a gente tivesse uma audiência com eles, eles nunca nos receberam. Nem a mim, nem a Anistia Internacional, nem a família, ninguém, nunca. Lá no bairro onde você morava, quando seu filho sumiu, não sei se você ainda mora na periferia em Salvador, mas nas periferias de Salvador tem democracia? A democracia chegou na periferia? Nunca chegou. Não. Eu nunca conheci essa senhora, né? Hum. Nunca conheci. Eu acho que ela é feminina, né? Que é democracia, Sim. termina. Mas assim, ela nunca me foi apresentada. Não conheço ela. Uhum. Ruth, você. Como é que era? Uma pergunta. Você era uma mulher engajada politicamente antes do desaparecimento do Davi? Como é que era a tua vida antes e o que virou tua vida depois do desaparecimento dele? Como a maioria dos cidadãos que trabalham nesse país, né?
Eu fui trabalhar muito cedo, para criar meus filhos, juntamente com o pai deles. Sobrevivência. E eu me considerava uma pessoa feliz. Feliz porque eu tinha minha casa, eu tinha minha família, e essa minha geração ela foi educada para isso, né? Para ter a sua família, ter filhos, para trabalhar, vir para casa, ter um lazer quando puder. Então a gente fazia isso. Nós somos uma família pobre, mas que todo ano a gente viajava para algum lugar. Um ano antes do Davi ser levado, a gente estava em Pernambuco. A gente foi lá para o Sobradinho, passamos por Juazeiro, que a gente queria conhecer, né? É, Politicamente eu não era engajada, mas eu sempre fui uma pessoa empática. Tanto que esse caso do Giovanni, que aconteceu em agosto, eu fiquei muito sensibilizada. Eu não dormia. Né? Eu procurei até o pai do Giovanni, que hoje é meu amigo, participamos de um documentário juntos, né, de um cineasta francês chamado Bernard Attal, que é excelente. Se você puder me entrevistar, ele é muito bom. Tem Legal. uma visão da Bahia, do Brasil, bem ampla com relação a tudo isso, sabe? E o caso do Amarildo também são coisas muito perturbadoras. E eu não entendia o porquê essas coisas. Eu ficava revoltadíssima, né? Mas é aquilo, eu fui criada para ser uma pessoa do bem, que trabalhava, que tinha seus filhos, que vinha para casa, é, eduquei as minhas filhas, formei, hoje elas têm suas casas, são pessoas que são casadas já, que têm sua vida, têm a sua boa formação. Então a gente deu tudo aquilo que a gente espera, né, que uma família dê para os seus, né? É, não me sinto culpada de nada. Eu tive muito sentimento de culpa, porque é o primeiro sentimento que a mãe carrega, sabe? Porque eu não estava ali naquele momento. Se eu não trabalhasse, eu estaria em casa com meu filho, mas a culpa não foi minha, a culpa nunca é da vítima. A culpa é Uhum. desse sistema que nos mata todos os dias. Sim, verdade. Para encerrar, que eu sei que você tem trabalho, né, na sequência, uma última pergunta. Conta para nós, Ruth, o que é o movimento Mães e Familiares de Vítimas da Bahia? É um movimento que acolhe as mães, né? Agora mesmo nós estamos fazendo um trabalho com 30 mulheres. A gente queria ter mais pessoas, mas no momento a gente só pode trabalhar porque as psicólogas, é somente 2 psicólogas, um serviço social. E a gente tenta ajudar para que essas mulheres. Que é uma das coisas, Mauro, que acontecem com as mães é que elas adoecem muito. Uhum. E tem um câncer que a maioria das mães elas têm, que é câncer no útero, no ovário e nas trompas. Então, é sempre no aparelho reprodutor feminino. Essa dor ela é dilacerante. Então, a forma que a gente encontrou de ajudar, pelo menos essas 30 mães, né, é dessa forma. Eu costumo chamar elas assim, dizer, vamos todo mundo aqui juntar, vamos na praia. Porque quando eu comecei, eu não tinha essa visão, eu não tive isso. E você ficar o tempo todo falando de dor, a gente adoece muito. Tem a Uhum. dor, é uma dor que nunca vai sair, mas eu tento o tempo todo ressignificar isso com as minhas netas, né? No meu dia a dia, no meu trabalho, nessas mulheres que eu conheço, e que eu digo, não vamos ficar chorando, não, vamos na praia, vamos fazer aqui um piquenique, e a gente consegue, né, aliviar um pouquinho. Legal, É isso. legal. Tá bom, Ruth. Mulher, obrigado, viu? Obrigado mesmo pela tua generosidade, né? Você sabe, a gente tem um contato do outro. A hora que você quiser voltar, se achar que é importante, eu vou te chamar mais vezes. Acho que vou fazer um encontro. Vou falar com a Débora, do Mãe de Maio. Você toparia uma conversa vocês duas juntas aqui? Claro, na hora. Então pronto. Vou combinar com a Débora e fazer uma conversa, então, vocês duas e a gente aqui. Mulher, meu coração é teu, da tua família, das tuas filhas. Você tem 2 netas, é isso? Eu tenho 2 netas, a Lana e Ana Sara, Legal. uma aquariana e uma ariana, e eu tenho um Uhum. neto chamado Natanael, que é um amor. Tem um neto também, legal, que bom. Tenho.
Legal, mulher. Olha, estendo o meu coração para você. Tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo também faz o mesmo, né? Que você siga essa. Você é uma mulher iluminada, né? Não conseguiram apagar a sua luz com o que fizeram com Davi, né? Permaneça assim e a gente volta a conversar aqui. Bom trabalho para ti hoje, Débora. Ou Ruth, obrigado, viu? Muito obrigada a você, a todos que estão acompanhando. Um abraço e tudo de bom, porque a vida presta. Presta. Tá bom.